Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro de Natal, com o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi uma semana de furacões, terremotos e tsunamis. O dólar disparou, bateu 6,30. O Banco Central precisou fazer a maior intervenção diária no câmbio da história do Brasil. O Tesouro Nacional também interveio, com leilões extras para tentar acalmar o mercado e esfriar a disparada dos juros futuros. A Bolsa teve o pior dia em 2 anos. O mau humor já vinha desde a quinta-feira da semana passada com as preocupações fiscais, mas degringolou com a entrevista que o presidente Lula deu ao Fantástico no domingo. A semana até tá terminando melhor do que começou, né? A Bolsa fechou caindo, mas o dólar apagou toda a alta, mesmo com a aprovação de um time do pacote fiscal, né? Que foi desidratado, mas ainda assim trouxe um alívio, já que sinalizou pelo menos um esforço conjunto do Congresso antes do recesso de fim de ano. A Bolsa caiu quase 2,5% na semana, né? As declarações do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também ajudaram a melhorar o humor do mercado financeiro. Aliás, o que também ajudou hoje foi o presidente Lula, que postou um vídeo no X com o Galípolo e o Haddad dizendo que o Galípolo vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. O mercado gostou e melhorou um pouco na hora, mas como eu disse, a Bolsa terminou com um pouco mais de 2% de queda, na casa dos 122 mil pontos. Falando em Bolsa, a B3 lançou uma nova ferramenta para calcular e pagar as DARFs de imposto de renda, né, de operações em Bolsa. E vale dizer também que o Bitcoin voltou a bater um novo recorde, acima de 108 mil dólares, com o presidente eleito Donald Trump falando dos planos em fazer uma reserva da criptomoeda, uma reserva federal, mas depois mergulhou até os 93 mil pontos, com o FMI pedindo para El Salvador diminuir a alocação, né, deles lá que eles usam como moeda, diminuir as alocações em cripto em contrapartida para um acordo com o FMI, com o fundo, e também com os resgates intensos dos ETFs que desencadearam vendas muito pesadas da cripto. No fim da semana, o dólar apagou toda a alta semanal graças às vendas de quase 28 bilhões de dólares do Banco Central, mas mesmo assim segue acima dos R$6, o que parece ser o novo normal. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto: a historinha do ataque especulativo. Essa semana foi de fortes emoções para o mercado financeiro. A bolsa esfarelou, o dólar bateu a máxima histórica e os juros da renda fixa foram para os níveis estratosféricos. O Tesouro Direto acionou o circuit breaker, travou as operações os 5 dias dessa semana. E isso trouxe à tona uma narrativa de que a Faria Lima estaria fazendo de tudo de propósito para atacar as políticas e derrubar o governo, já que a reação do mercado estaria descolada dos fundamentos econômicos, ou seja, a crise atual do câmbio seria culpa do mercado, o dólar estaria sofrendo um ataque especulativo e o mercado financeiro estaria tentando dar um golpe. Pelo amor de Deus, nenhuma criança acredita nessas historinhas. O próprio escolhido pelo presidente Lula para presidir o Banco Central no ano que vem fez questão de rejeitar essa teoria. Para Gabriel Galípolo, não é correto tratar os investidores do mercado como um bloco coordenado e disse que tem falado isso em todas as reuniões com o governo e com o Lula. Na verdade, o que azedou o mercado foi, primeiro, o pacotinho pífio de corte de gastos. Segundo, o governo passou a impressão de que a gente não vai ter medidas de ajuste fiscal até o fim desse governo. Terceiro, a intenção de isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil junto com o pacote fiscal. Quarto, a sinalização que vão taxar os super ricos e os dividendos das ações para bancar essa isenção de quem ganha até R$5 mil. E quinto, o presidente Lula ter dito ao Fantástico que a única coisa que estava errada eram os juros altos acima de 12% e queria cuidar disso, sinalizando que poderia interferir nas decisões do Banco Central a partir do ano que vem. Aliás, o Galípolo fez questão de negar essa ingerência e disse que o Lula sabe que a inflação é ruim para a população e que vai fazer o necessário, leia-se, subir os juros para alcançar o objetivo. E hoje também o Lula fez aquele post no X também corroborando isso. E sexto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quando disse que o governo não tinha os votos para aprovar nem o pacotinho pífio.
O mercado financeiro é apenas o termômetro, gente. Não adianta culpar o termômetro pela febre. Segundo ponto, Gabriel Galípolo e as fake news. Nesta semana turbulenta, o futuro presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, foi alvo de fake news que apoiadores do governo dizem ter ajudado na disparada do dólar. Mas sabemos que foi um perfil anônimo e completamente irrelevante. Alguém fez uma imagem imitando um print parecendo declarações do Galípolo, mas eram falsas. A Advocacia Geral da União, a AGU, acionou a Polícia Federal para investigar quem publicou essa notícia falsa aí nas redes sociais sobre o Galípolo, já que essa fake news teria prejudicado as ações para conter a disparada do dólar, que chegou até 6,30 nesta semana, o maior valor da história. O print falso dizia que o Galípolo tinha falado o seguinte, abre aspas, a moeda dos BRICS nos salvaguardaria da extrema influência que o dólar exerce sobre o nosso mercado, fecha aspas. Dizia também que o Galípolo tinha chamado ou xingado o dólar de moeda estadunidense e que previa uma cotação a R$5. Olha, eu até entendo que no calor do momento, com o dólar disparando, isso aí pode assustar as pessoas, mas qualquer investidor lúcido não acreditaria que o Galípolo teria dito isso. Gente, ele jamais falaria isso, muito menos quase assumindo o Banco Central. Quando você se deparar com uma declaração maluca dessas, você tem sempre que checar duas fontes. Ir no perfil da própria pessoa, vai no perfil do Galípolo e vê se ele falou isso aí. Não dá pra confiar num print do que você recebe no WhatsApp. A AGU pediu também a Comissão de Valores Imobiliários para investigar as postagens com as informações falsas. O post me pareceu mais ser uma brincadeira de mau gosto do que uma especulação que acabou viralizando, mas agora vai ter consequências. A CVM vai olhar e muito provavelmente vai achar o que fez, quem fez, tá? Então, ó, não brinque com isso que você pode se ferrar. Terceiro ponto, Banco Central usa bazuca no câmbio. Nunca na história desse país o Banco Central tinha vendido tantos dólares para segurar a moeda americana em apenas um dia. Não foi durante a crise financeira de 2008, nem durante a pandemia, nem durante a Dilma em 2014. Foi nesta semana mesmo. Só na quinta-feira o Banco Central vendeu 8 bilhões em 2 leilões de dólares à vista. Vender dólar à vista é bem mais eficiente para derrubar o dólar do que fazer leilão de linha, tá? Desde sexta-feira passada foram despejados quase 17 bilhões de dólares no mercado. É um caminhão de dólares das nossas reservas. Se a gente contar com os leilões de linha, foram quase 28 bilhões de dólares. Nos primeiros dias, as intervenções não tiveram tanto efeito, porque o dólar continuou subindo, porque tinha muita demanda pelo dólar. Mas, na quinta-feira, dia da primeira bazucada, dia da intervenção histórica do Banco Central, o dólar caiu 3%. É o maior tombo em 2 anos. E saiu de 6,30 para 6,2. Na sexta, hoje, também, a segunda bazuca derrubou o dólar até 6,06, ou seja, apagou toda a alta da semana, mas ele ainda fechou acima de R$6. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que eles não queriam interferir no câmbio, que só entraram porque houve uma saída atípica de capital e que tem muita reserva, 370 bilhões de dólares, e vai atuar quando for necessário. Falou que as remessas de lucros por multinacionais ao exterior estão mais fortes nesse ano e que vem algumas pessoas físicas também mandando dinheiro para fora. Atuando no dólar, o Banco Central também ajudou a esfriar a disparada dos juros futuros que já indicavam a taxa Selic a 17,5% no ano que vem. Tá louco? Que horror! Quarto ponto, presente de Natal grego. A semana também foi agitada para outros bancos centrais. Teve decisão de juros nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na Suécia, na Noruega e em Hong Kong. O Banco Central dos Estados Unidos resolveu dar um presente amargo para os investidores nesse Natal. Indicou que 2025 vai cortar menos os juros. Devem ser apenas 2 cortes e não os 4 que eram sinalizados até setembro. Agora, ele diz que quer esperar a inflação na América esfriar para valer. O mercado azedou na hora. Nova York teve o seu pior dia de decisão de juros nos últimos 23 anos. Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a sugar, atrair o dinheiro de países emergentes como o Brasil e tira também o dinheiro dos ativos mais arriscados como o bolsa. A renda fixa americana, atrelada aos juros, fica mais atrativa, tá pagando mais. Os investidores vendem bolsa e aplicam lá. Outros tiram dinheiro do Brasil e mandam para os Estados Unidos. Por isso também o dólar fica mais forte. Quinto ponto, o inferno das bets. 40% dos brasileiros dizem que já fizeram dívida ou têm familiares ou pessoas próximas que já fizeram dívida ou estão endividadas por contas de apostas esportivas online. E o pior, o cenário é de crescimento das bets Brasil afora. Desses viciados que apostam nessas bets, quase metade afirma que piorou a qualidade de vida das famílias por causa das dívidas. Quase 60% declaram que querem uma regulamentação, uma regulação e uma atuação firme do governo frente ao crescimento dos sites de apostas. Entre os que jogam,
um quarto. Inacreditáveis 24% dizem que jogam todos os dias. O gasto mensal de metade dos viciados varia entre 30 e 500 reais. E atenção, gente, que fique claro, aposta não é investimento, é entretenimento. Sexto ponto, Milei. Estado é inimigo do povo e imposto é roubo. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse ao jornal americano The Wall Street Journal que o Estado é uma organização criminosa financiada pelos impostos que nós pagamos só porque somos obrigados, ninguém quer pagar. Ele disse, o Estado é inimigo e os impostos são um assalto, um roubo. Aliás, ele anunciou hoje que vai eliminar o imposto do país na segunda-feira. É a primeira vez na história da Argentina que se elimina o imposto. Desde que ele assumiu o cargo, Milei implementou medidas de choque, incluindo forte corte de gastos e de ministérios, que resultaram em um raro superávit fiscal nos primeiros 11 meses de 2024, o que evitou uma catástrofe inflacionária. Na verdade, essas medidas estabilizaram a inflação. Aliás, de acordo com a Fox News, por ele ter derrubado a inflação de 25% ao mês para 2,4% ao mês, ele pode servir de inspiração para os Estados Unidos. Com a economia mostrando sinais de recuperação, o PIB cresceu 3,9% no terceiro trimestre desse ano, a pobreza está em queda livre, era 55% quando ele pegou, agora é só 39% da população, e o desemprego que caiu para 6,9%, Milei projeta que a Argentina pode retornar ao mercado financeiro internacional em 2026. Ele falou que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não só vai ajudar a impulsionar a sua reforma de livre mercado na Argentina, como vai trabalhar para criar um acordo de livre comércio entre os dois países. E pra semana que vem, teremos o Natal, Jingle Bell. E por isso a semana vai ser mais curta. Saem dados da inflação e do emprego no Brasil. Nos Estados Unidos saem dados imobiliários. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. E se a gente não se vê, um Feliz Natal pra você e pra sua família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!